Meus queridos amigos, prévias para a temporada 2024, hoje NFC Norte. Com isso matamos as duas divisões do Norte essa semana. Se você não viu, a prévia da AFC Norte está no canal, sempre com um padrão de qualidade absurdo, graças ao trabalho de muita gente. Então deixem o gostei, se inscreve e vira membro do Golim Sports. Por apenas R$5 você ajuda muito a gente e concorre a prêmios, tem vídeos exclusivos, tem grupo exclusivo no WhatsApp e muito mais. Então roda essa vinheta maravilhosa e vamos falar sobre Lions, Packers, Bears e Vikings. Será que é a divisão mais forte da NFL? Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar com o Detroit Lions. A sensação, né? A sensação, uma delas pelo menos, que em 2023 teve uma temporada 12-5. Primeiro lugar na divisão, indo para os playoffs pela primeira vez em décadas, ganhando o jogo de playoffs pela primeira vez em décadas. Aí ganha dos Rams, depois ganha dos Buccaneers, chega na final de conferência e perde para os 49ers no detalhe, cara, no detalhe. Volta a comissão técnica do ano passado, Dan Campbell de técnico principal, Ben Johnson de coordenador ofensivo, Aaron Glenn de coordenador defensivo. Tiveram movimentações relevantes, algumas contratações muito importantes, algumas perdas também. Perderam CJ Gardner-Johnson, o cornerback, de volta para o Eagles, o Jonah Jackson, que era o guard titular, o Cameron Sutton, que era o cornerback, e o safety titular, o Tracy Walker. Lembrando sempre que eu trago os principais, é claro que teve muito mais movimentação. Contrataram de titular o defensive end Marcus Davenport, o Carlton Davis, corner, o DJ Reader, o defensive tackle, Kevin Zeitler, linha ofensiva do Ravens, e o Jake Bates, o kicker que amassou na UFL e que na disputa com o Michael Badgley se machucou, então vai ter que ser o menino ainda, o Jake Bates. Isso vai ser bem interessante. No draft, um draft que deixou a galera bem feliz, os Lions pegaram um corner na escolha 24, que é o Terrion Arnold de Alabama, pegaram outro corner na segunda rodada e muitos jogadores de rotação. Com isso, o elenco dos Lions para a temporada 2024 deve ser assim: Jared Goff de quarterback, com a dupla excelente de running backs, o Jahmyr Gibbs e o David Montgomery, os wide receivers Amon-Ra St. Brown e Jameson Williams, que é incrível também, o Sam Laporta, o tight end, a linha ofensiva talvez a melhor da liga, com Taylor Decker, o Graham Glasgow, Frank Ragnow, Kevin Zeitler chegando e o Penei Sewell espetacular. Na linha defensiva fortíssima, com Aidan Hutchinson, o recém-chegado DJ Reader, Allen McNeil e o recém-chegado Marcus Davenport. Linebackers Alex Anzalone e o Jack Campbell. A nova secundária, né, com Carlton Davis, com Terrion Arnold, o Brian Branch, que oficialmente é safety, deve atuar de nickelback, o Ifeatu Melifono e o Kirby Joseph no safeties. O kicker é o Jake Bates, como eu falei pra vocês, e o punter é o Jack Fox. Os Lions, assim como todo mundo da divisão, enfrentam a NFC West inteira, então Cardinals, Seahawks, 49ers e Rams, a AFC Sul inteira, então Titans, Jaguars, Texans e Colts. Claro que se enfrentam entre si duas vezes, então Bears, Packers, Vikings e Lions se enfrentam duas vezes, e especificamente do Lions, eles enfrentam Bills, Cowboys e Buccaneers nessa temporada. Minha expectativa para os Lions é ser um dos grandes times da NFL esse ano e quem sabe chegar um pouco mais longe, só um pouquinho, do que a final de conferência. Chicago Bears, claro que eu já vi com os Browns, eu já vi com muita gente, mas eu nunca vi uma expectativa tão grande para um time que foi mal na temporada passada. Os Bears tiveram a temporada passada 7-10, último lugar da divisão, apesar de ter bons jogadores como Jalen Johnson e como Montez Sweat trazido lá dos Commanders. A comissão técnica, ela muda um pouco. Para mim, eu ainda tenho uma preocupação muito grande no técnico Matt Eberflus, que tá desde 2022, vai ter mais um ano agora. O Shane Waldron assume como coordenador ofensivo, ele que era lá do Seahawks, depois da saída do Luke Getsy, que aliás virou coordenador ofensivo dos Raiders, os Raiders sempre tomando boas decisões. Eric Washington assume como coordenador defensivo da equipe, depois da saída do Alan Williams, que foi demitido, ou seja, coordenação técnica já muda, e isso é importante. Movimentações importantes trouxeram muito mais gente do que perderam, mas perderam gente relevante.
o running back Donta Foreman, o wide receiver Darnell Mooney foi jogar lá no Falcons, o Eddie Jackson safety, o Cody Whitehair titular de linha ofensiva e, claro, o seu quarterback titular Justin Fields, que foi para os Steelers. Para suprir isso, além de ter a primeira escolha no draft que eu já vou falar, trouxeram o safety Kevin Byard, o running back DeAndre Swift, o wide receiver Keenan Allen, safety Jonathan Owens e o guard Ryan Bates. No draft, os Bears tinham a escolha 9, que era sua, e a escolha 1, que foi trocada com os Panthers no ano passado. Com isso, eles fizeram uma coisa espetacular. Caleb Williams na número 1, o principal quarterback do draft, e o Rome Odunze, que para muitos era o principal wide receiver também, depois do Marvin Harrison Jr. na 9. Além de pegar o punter excelente de Iowa, o Tory Taylor, que já vem para ser titular. Com isso, o elenco dos Bears, muito interessante, fica assim. Caleb Williams já chega para ser titular, meu filho. É número 1, é isso aí, e a expectativa é muito grande. Running backs, DeAndre Swift, Khalil Herbert, nota A. Wide receivers, DJ Moore, Rome Odunze e Keenan Allen, que eu nem pus na arte aí para ficar 11 jogadores, A. Tight end, Cole Kmet, B+, tranquilamente. Linha ofensiva que já vem sendo trabalhada com Braxton Jones, Steven Jenkins, Ryan Bates, Nate Davis e Darnell Wright, além de poder trazer mais gente que acabou de chegar na equipe. A linha defensiva com Montez Sweat, Andrew Billings, Gervon Dexter Sr., que cresceu muito no ano passado, e o DeMarcus Walker, é uma linha defensiva boa. Pra mim o destaque tá nos linebackers com TJ Edwards e Tremaine Edmonds. Você pega os corners, Tyreek Jackson, Jalen Johnson e ainda o Kyler Gordon atuando de nickelback. Os safeties Kevin Byard e Jaquan Brisker, é uma secundária A. E aí, o kicker brasileiro, o único brasileiro da NFL, Cairo Santos, e o punter Tory Taylor, também espetacular. Os Bears enfrentam a NFC West, a AFC Sul e mais Patriots, Panthers e Commanders como adversários únicos. Eu acho que ainda é um ano de adaptação para esses novos jovens jogadores, comissão técnica recente também, mas sinceramente, esse Bears que é tão amaldiçoado, cara, tem que ser agora. Olha esse time, cara. Minnesota Vikings. É difícil pro Vaicão da massa, porque perde o seu quarterback titular, tem o melhor wide receiver da liga, mas ainda assim tá num momento um pouco complicado. Terminaram 7-10 na temporada passada, muito pela lesão do Kirk Cousins que foi embora, é um monte de quarterbacks, Joshua Dobbs e tudo mais, e agora tem um novo prospecto para o futuro. E é por isso que o torcedor do Vikings vai ficar meio triste comigo, que eu não pus ele aqui. Então, comissão técnica retorna do ano passado, Kevin O'Connell e o Wes Phillips desde 22, e o Brian Flores, que estreou ano passado e que é um cara interessante demais na defesa. Movimentações importantes, perderam alguns bons jogadores, como o running back Alexander Madison, o Dean Lowry da linha defensiva, o quarterback, é claro, Kirk Cousins, Marcus Davenport, que foi pro rival, Jordan Hicks, linebacker, também foi pro rival, Daniel Hunter foi pro Texans, e o KJ Osborne, wide receiver, foi pro Patriots. Contrataram muita gente interessante também, como o Aaron Jones, para ser o seu novo running back 1, o Sam Darnold, quarterback, que pra mim também é 1, Blake Cashman, linebacker, assim como o Jonathan Greenard e o Andrew Van Ginkel, todos titulares, Jerry Tillery na linha defensiva e o Shaq Griffin de cornerback. No draft, 2 escolhas de primeira rodada e um bom draft, porque se cogitava trocar essas 2 escolhas para ter apenas uma lá na frente, ficou e pegou 2 bons jogadores. O quarterback pro futuro, J.J. McCarthy lá de Michigan, número 10, e o Dallas Turner, linebacker absurdo na 17, que deve atuar como pass rusher, além de potenciais titulares em várias outras escolhas. Com isso, meu elenco previsto é esse. Para o ataque, perdão. Eu acho que Sam Darnold ainda é o titular. J.J. McCarthy, se entrar, vai ser mais pra frente. Running backs, Aaron Jones e Ty Chandler. Wide receivers, Justin Jefferson e Jordan Addison, espetacular. TJ Hawkinson voltando de lesão, tight end. A linha ofensiva eu quero ver como é que vai ser, mas não é uma linha ruim. Com Christian Darrisaw, Blake Brandel, Garrett Bradbury, Ed Ingram e o Brian O'Neill. Na defesa, uma nova defesa, né? Jonathan Greenard e pra mim Dallas Turner do outro lado, Jerry Tillery e Harrison Phillips no meio. Jonathan Bullard, Andrew Van Ginkel e Evan Pace Jr. numa defesa mais clássica 4-3. Os corners Byron Murphy e Shaq Griffin, lembrando que tem jovens aí podendo ascender. Os safeties Harrison Smith e Cam Bynum e o punter Ryan Wright nos special teams e o novo kicker Will Reichard, que veio lá
de Alabama. Assim como os outros times da divisão. Os Vikings enfrentam a NFC West, a AFC Sul e mais Giants e Jets, os dois de Nova York, e os Falcons. Minha expectativa pro Vikings é que se o Bears encaixar rápido, esse vai ser o pior time da NFL nesse momento. E eu digo nesse momento porque tem muita mudança de jogador, Sam Darnold é um cara que vai atrapalhar um pouco, aí se vem o DJ McCarthy, ele ainda é muito cru, eu tenho dúvidas da linha ofensiva, temos que ver os novos nomes na defesa, vamos ver. Mas eu tenho minhas preocupações com o Minnesota Vikings. Por fim, o Green Bay Packers, que em 2023 teve uma temporada muito interessante. Mesmo com um time do 9-8, é um time muito jovem, que melhorou muito na segunda metade da temporada, terminou em segundo a sua divisão e ganhou nos playoffs contra os Cowboys por 48-32, antes de perder para os 49ers, que iriam para o Super Bowl, ainda assim fazendo um jogo bem interessante. A comissão técnica retorna quase inteira, Matt LaFleur, técnico desde 2019, o Adam Stenavich, que é o coordenador ofensivo desde 22, e um novo coordenador defensivo depois da saída, entre aspas, merecida de Joe Barry, para a entrada de Jeff Hafley, que é o novo coordenador defensivo. Movimentações relevantes, não é um time que se mexeu tanto, mas as principais são: perderam o safety, o Simone Biles aí, né, do Jonathan Owens, o guard John Runyan, Darnell Savage, o safety, e o tackle David Bakhtiari, que praticamente se aposentou, mesmo ele não dizendo que saiu ainda, e o Aaron Jones, o running back, que foi pro rival Minnesota Vikings. Contrataram o running back Josh Jacobs, o safety Xavier McKinney e o tackle Andre Dillard, que eu não sei se vai chegar a jogar. Era um time com alguns problemas de cap, então não contratou tanta gente assim e tal. No draft, fizeram um draft tranquilo. Na 25 pegaram um guard necessário para a linha ofensiva, que é o Jordan Morgan, que para mim já deve chegar atuando. Ele era tackle, mas deve jogar no interior da linha. Pegaram o linebacker Jaren Cooper na 45, que eu também acho que joga imediatamente. E o safety Javon Bullard na 58, que eu também acho que joga imediatamente. Muita gente de rotação. Quero destacar mais uma vez que esse é um time muito jovem, e se a gente tem tido surpresas, é capaz de ter jogadores que não vão tão bem também. Com isso, eu imagino que o elenco seja esse. Jordan Love, o mais novo quarterback, um dos mais bem pagos da NFL aí na posição de titular. Josh Jacobs e A.J. Dillon de running back. Lembrando que Marshawn Lloyd pode se tornar um titular ou um segundo running back em breve. Os wide receivers Christian Watson e Romeo Doubs. O tight end Luke Musgrave. A linha ofensiva, ela tem mudado bastante nos últimos anos, mas me parece algo assim: Rashid Walker de um lado, Zach Tom do outro, o Josh Myers no meio, Elton Jenkins de guard de um lado e o recém-chegado Jordan Morgan do outro. Na defesa, uma defesa que pra mim é um pouco mais consolidada e que eu gosto bastante: Rashan Gary, Kenny Clark, recém-renovado também, Devontae Wyatt e o Preston Smith. Os linebackers, Quay Walker, eu já coloco aí o Jaren Cooper e o Isaiah McDuffie, que fez uma temporada muito boa também, tá no time já há 3 temporadas indo pra 4ª. Os corners, eu tenho uma dúvida, Jair Alexander pra mim claramente, entre Eric Stokes e o Carrington Valentine, porque o Valentine tem jogado bem também. Safeties, já chegam os dois novos, Xavier McKinney e o Javon Bullard, na minha opinião, o punter Daniel Whelan e o kicker Anders Carlson. Lembrando que os Packers enfrentam a NFC West, a AFC Sul, Dolphins, Eagles e Saints. Lembrando que esse Eagles é no Brasil, dia 6 de setembro. Tô muito curioso pra temporada do Packers, acho que é um time interessante, mas eu quero ver como é que vai ser. Eu ainda acho que esse Packers pode terminar em segundo lugar, assumindo que os Bears ainda estejam se ajustando. O Vikings também tá nessa renovação de elenco aí, então eu acho que pode ser Lions, Packers, Bears e Vikings, ou Vikings e Bears, mas vamos ver esse Packers. É muita gente jovem e eu quero ver como é que vai, principalmente essa defesa do novo coordenador defensivo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva, toda terça e quinta até começar a temporada temos prévias. Nessa semana foi a Norte, a gente continua na semana que vem. Um grande abraço para todos vocês e fui!